A paz do Senhor para a igreja. É um motivo de muita alegria de poder estar aqui junto com os irmãos, nessa campanha, Mulheres Guerreiras. Acabamos de ouvir aqui nesta noite que o véu que separava, ele já foi rasgado, ele não existe mais. E quando esse véu se rasgou, ele permitiu o nosso acesso diretamente ao Pai. Irmãos, quantas vezes que a gente passa por lutas, passa por guerras, e é claramente que quando a gente passa por lutas, passa por guerras, quando a gente passa em conjunto, a gente passa com mais força, com mais vigor, a gente se sente mais seguro. Mas vão existir guerras que nós vamos ter que travar sozinhos. Existem batalhas que nós vamos ter que enfrentar sozinhos. E esse acesso ao Pai é o que nos vai garantir a vitória. Então, irmãos, nesse contexto, eu gostaria que os irmãos já abrissem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Enquanto isso, eu agradeço ao nosso pastor Rafael pelo convite. Deixo um abraço à sua esposa Nádia. Também os demais obreiros eu cumprimento aqui, a todos que estão aqui presentes. Cumprimento também, hoje me faço acompanhado do meu esposo, para a honra e glória do Senhor. E vamos ao texto bíblico. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Eu peço à igreja, a igreja pode se assentar. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, eu tenho certeza que é uma passagem muito conhecida dos irmãos. E ela sempre traz os estudos, as pessoas que geralmente pregam essa palavra, ela prega muito sobre a generosidade e hospitalidade que essa sunamita teve com o profeta Eliseu. Mas quando o pastor Rafael nos fez o convite e trouxe esse tema, Mulheres Guerreiras, eu comecei a meditar o que o Senhor gostaria de que a gente conversasse com a igreja. Então o Senhor foi falando muito ao meu coração, e nessa última semana falou mais forte ainda. Então, irmãos, eu pude perceber que a gente sabe muito bem que naquele tempo patriarcal, nós mulheres não tínhamos vozes, nós não éramos ouvidas, nós não tínhamos o direito a ter escolhas, a dar opinião. Então nós vamos ver que a gente tinha o nosso direito muito cerceado, muito restringido naquela época. Mas o que trouxe alegria ao meu coração, ao tentar ali, ao ler a Bíblia, e até ver outras irmãs que me antecederam aqui pregando, quantas mulheres que Deus utilizou como instrumento na obra dele. Isso me trouxe uma alegria muito grande. Não porque eu nunca tivesse observado isso, não. Mas é porque quando se fala de mulheres guerreiras, eu falei assim: Senhor, quantas mulheres que realmente o Senhor utilizou na sua obra. São mulheres que às vezes apenas o nome foi citado uma vez, mas teve uma grande importância na obra do Senhor. E isso o Senhor colocou no meu coração nessa noite para trazer aqui para a igreja. Não importa o tamanho do nosso nome, se é Maria, José, não importa. O que importa é qual o instrumento, é o que nós somos nas mãos do Senhor. Qual o instrumento de guerra nós somos nas mãos do Senhor. Mas mais profundo ainda sobre isso, o Senhor me trouxe ainda um outro questionamento sobre essa passagem. As guerras que a gente guerreia no silêncio. Irmãos, a gente sabe que geralmente uma guerra, como a gente já observou aí para fora, hoje nos nossos dias atuais, ela envolve muita gente, ela envolve barulho, ela envolve confrontos visíveis aos nossos olhos. Mas como guerreiras de Deus, quantas guerras nós enfrentamos também em silêncio, sendo mulheres de Deus? E muitas das vezes, esse silêncio, ele dói. Ele dói tal como uma ferida de bala.
embora eu não tenha nunca, graças a Deus, sofrido um ferimento à bala, mas eu creio que um ferimento no silêncio também dói. Então o Senhor veio me falando sobre essa questão de guerrear no silêncio. Então o nosso texto bíblico, nós inicialmente vem falando sobre a mulher sunamita, né, que a gente sabe que ela que Sinem ficava mais ou menos a 30 quilômetros a noroeste da onde era a cidade origem, de 30 quilômetros da cidade origem do profeta Eliseu. Então, quando o profeta Eliseu ele passava para ir para o Monte Carmelo, ele necessariamente ali utilizava o caminho ali de Sinem. Então, primeiramente, no nosso primeiro versículo, quando fala assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde achava uma mulher rica, a qual a constrangeu a comer pão. Quando parei nessa passagem, nesse texto, se a gente for pegar outras traduções falam que insistiu que ele comesse pão, o convidou para que comesse pão. Mas a tradução mais próxima ao hebraico fala assim: constrangeu a comer pão. Então eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor nos mostra o quê? Que nós mulheres temos um espírito sensível, que nós conseguimos observar muitas coisas só com o nosso olhar. Nós temos uma profundidade de sensibilidade. E essa mulher, com certeza, já ouvia falar de tudo aquilo que o profeta Eliseu fazia, dos milagres que ele fazia, porque ele já estava sucedendo Elias, ele estava em plena atividade. Mas mesmo ela tendo ciência de ouvir falar que o profeta Eliseu era um homem de Deus, nós vamos ver que primeiramente ela se aproxima dele. Nós vamos ver no texto bíblico que ela primeiro o constrange a entrar para comer pão. E toda vez que Eliseu passava ali por Sunem, ele desviava o seu caminho e ia ter ali com eles, e ali ele parava para comer pão. Mas nós vamos ver mais à frente que isso não foi uma, duas vezes. Provavelmente foram várias vezes por acontecendo isso. Até o ponto que a sunamita chega e para o seu esposo, no versículo 9, fala o seguinte: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então nós vamos ver que a partir que ela tem a certeza que aquele homem é um homem de Deus, não só por ouvir falar, mas por presenciar, por ter a presença dele, ela fala com seu esposo: façamos um local para onde esse profeta possa repousar e descansar durante as suas viagens. Então nós vamos ver que ela ali, muito dedicada, como uma mulher guerreira sempre é, o que ela providencia? Providencia uma cama, um candeeiro, providencia ali uma cadeira, para que ele possa ali sentar e repousar e ter o momento dele de descanso. Então nós vamos ver que ele passava ali e a partir de então ele começou a ter uma intimidade com aquela família. E nessa intimidade nós vamos observar o quê? Que nesse período ele queria, o profeta Eliseu, ele queria retribuir a sunamita toda a hospitalidade que ela já ofertava a ele. Então nós vamos ver que nesse período ele chega para o servo dele, Geazi ou Geazi, conforme for a tradução, e fala para ele: o que eu posso dar a esta família? O que eu posso dar a este casal? E os irmãos já conhecem muito esse texto. Então nós vamos ver que ali o Geazi vira para ele e fala o seguinte: o esposo dela já é velho e não tem filhos. Então nós vamos ver que nesse período o profeta Eliseu chama a sunamita até a porta do quarto e diz a ela o seguinte, no versículo 16: disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva.
Então nós vamos ver que quando o profeta Eliseu chega a esta mulher, a sunamita, e fala que ela vai gerar, ela primeiramente fala: não minta a tua serva, homem de Deus. Irmãos, eu parei para meditar nessa palavra porque a mulher era rica, ela tinha influência, então ela já poderia ter naquela época tudo do melhor, mas faltava ela o quê? Um filho. E a gente sabe que naquela época uma mulher não gerar era um motivo de menosprezo, né? Era um motivo até de vergonha, porque a gente sabe que a ausência de um filho naquela época, né, cortava a linha familiar, a linha até mesmo de patrimônio. Então nós vamos ver que a gente já começa a ver que ela já começou a guerrear, não naquele momento quando o profeta Eliseu dirigiu a ela aquela profecia. Eu entendo que a guerra interna dela já começou desde quando ela não podia gerar. Irmãos, imagina quantas vezes a gente deseja algo da nossa vida e muitas vezes passa o tempo e nada acontece e não chega a bênção que a gente quer, algo não acontece como a gente gostaria, um desejo ardente dentro do nosso coração por aquele que muitas das vezes nós oramos, nós buscamos, e o Senhor de repente em silêncio ainda não disse uma palavra. Então essas guerras são as guerras que nós, mulheres guerreiras, lutamos internamente no silêncio da nossa vida. E essa guerra muitas vezes nós lutamos sozinhas. Por que nós lutamos sozinhas? É difícil alguém compreender qual é o desejo do nosso coração. Porque de repente o que eu desejo no meu coração é algo banal para o outro irmão. Mas o Senhor, o profeta Eliseu, quando chegou a essa mulher e falou: você daqui a um tempo você vai gerar. E quando ela falou não mintas, é porque o coração dela ardeu novamente. E novamente, quando o coração dela ardeu, ela teve o medo, creio eu, de passar por toda a dor de frustração. Irmãos, e isso muitas vezes impede a gente receber a bênção do Senhor. A falta de fé, a falta de confiança, porque é muito difícil a gente crer naquilo que a gente não vê. E vem as circunstâncias sobre as nossas vidas e vai mostrando totalmente ao contrário daquilo que o Senhor falou ao nosso coração. A Bíblia falava que aquele homem já era velho. A gente tem aí outros exemplos, mas a gente vai ver que ela falou não mintas, ou seja, dentro do coração dela veio um ardor muito grande, um desejo muito grande realmente gerar, creio eu, mas ela também teve o medo da frustração, tanto que ela fala: o Senhor é um homem de Deus, tem certeza no que você está falando? Então nós vamos ver que o que é importante a gente também conhecer as nossas guerras internas, para que a gente possa caminhar também externamente. Então nós vamos ver que essa mulher, quando passou-se o tempo, a profecia se cumpriu, ela ali gerou, o menino nasceu, e nós vamos ver que um tempo o menino já grandinho, crescido, acompanhou o seu pai até ao campo. E os irmãos sabem que a palavra fala que aquele menino sentiu uma dor de cabeça muito forte. Com isso, os servos retornaram com a criança para a sunamita. E ela, com aquela criança, quando foi ao meio-dia, o menino veio a falecer. Irmãos, eu fico pensando, quando a gente recebe uma bênção, recebeu ali a profecia, a bênção chegou. Uma mãe com um filho morto nos braços. Qual seria a reação natural daquela mulher? Seria sair desesperadamente chamando pelo marido, pelos vizinhos, saindo procurando por um médico. Ela sairia procurando a mulher natural, ela sairia de qualquer forma, demonstrando ali a sua dor, o seu desespero. Mas aí eu começo a aprender com a sunamita, aquela mulher guerreira. Ela se cala,
coloca o menino no local que havia sido reservado para o profeta, deita-o na cama e vai ao encontro do profeta. Então nós vamos ver que mais ela sai no silêncio. Irmãos, se a gente for ler aqui, versículo 22, chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou o marido dela: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? E ela disse: não faz mal. E tem uma tradução que ainda fala assim: porque isto é bom. Então ali ela silencia até para o marido, silenciou para os servos, para os vizinhos. O Senhor colocou no meu coração o quê? Que quando há algum desentendimento, seja dentro da tua casa, seja dentro da igreja, seja no teu local de serviço, a gente não deve sair correndo contando para todas as pessoas. Primeiramente, a gente tem que dobrar os nossos joelhos e entregar na presença do Senhor. Porque quando a gente sai e a gente sai contando para todo mundo o que está acontecendo, a gente mostra para o inimigo qual é a nossa fragilidade. A gente abre uma porta espiritual para que o mal ali entra. Então, algo que poderia ser resolvido com uma conversa, um desentendimento que poderia ser conversado e ali resolvido, algo que poderia ser orado, ali cria-se um abismo. Então cria-se um abismo dentro da igreja, dentro do local onde você trabalha, dentro do ambiente do seu lar. Então o Senhor colocou no meu coração e falou muito forte: a gente vence as guerras no silêncio. A nossa intimidade ela é vencida no silêncio. A gente não tem que abrir a nossa intimidade para aquelas pessoas que a gente acha que conhece. Em Provérbios é muito claro falar sobre isso. Que o que? Lá em Jeremias 17 fala que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, perverso mais do que qualquer outra coisa. Então, muitas das vezes, a gente fala o quê? Mas eu confio, ela é minha amiga, ela é minha irmã de igreja, ou ele é meu amigo de serviço. Mas o nosso coração é enganoso. Então a gente não pode se cuidar, a gente não pode se precaver totalmente com o nosso coração. A palavra do Senhor fala que a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter cautela, porque a nossa mente do ser humano é complexa. A única pessoa que consegue compreender e entender o que se passa dentro do nosso coração é Deus. Não há outro aqui na terra que tenha essa capacidade. Nem nós mesmos conhecemos a nós mesmos. Quantas vezes a gente pratica alguma coisa, a gente fala alguma coisa, faz alguma coisa e depois a gente fala assim: não acredito que eu fiz isso. Porque a gente não tem nem controle sobre as nossas vidas. E você acha que você vai ter controle sobre o que o outro vai fazer com aquilo que você abriu para ele? Nunca, não vai ter. Porque lá em Provérbios 14, 12 ainda fala: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. E só Deus tem a capacidade de esquadrinhar a mente e provar o coração. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Ele sabe o que você está sofrendo, o que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando. E Ele sabe a profundidade que você tem. Ele sabe até quando você pode aguentar. Então Ele sabe, é como foi cantado aqui, o véu se rasgou. Não é dizer que eu não preciso, mas eu consigo chegar a Deus por mim mesmo. Claro que tem questões que vai ser trazido para a igreja, que a gente vai orar em conjunto, a gente vai estar aqui em comunhão, mas tem guerras que são travadas entre você e Deus. Não vou ser eu, não vai ser o pastor, não vai ser o seu esposo, vai ser você e Deus, vai ser você com o seu joelho dobrado, orando ao Senhor no secreto.
Não adianta, essa dor não vai passar de você. Quando o Senhor estava preparando para ir, já sabia que ir para aquela cruz, que ele seria crucificado, ele sabia o que iria enfrentar. Ele falou: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas nós vamos ver que ele passou por o que ele tinha que passar. E assim mesmo as nossas vidas, as nossas guerras são vencidas internamente por nós mesmos. Então nós vamos ver que Deus conhece, Ele sabe tudo que está no oculto. Às vezes a gente conhece um amigo, fala assim: nossa, mas ele é meu amigo de 20 anos. Eu confio de olhos fechados. Mal você virou as costas e esse amigo já está voltando-se contra você. Então, irmãos, o Senhor é apenas aquele que conhece o que está no oculto. Só Ele tem esse poder de ver o pecado, de ver aquilo que está sondando o coração, qual é a real intenção do coração. Então o Senhor colocou no meu coração que o silêncio também é uma proteção. Quando aquela sunamita saiu em partida à procura do profeta Eliseu, talvez se ela tivesse falado: meu filho está morto, provavelmente várias pessoas parariam ela pelo caminho. Talvez alguns poderiam dizer: ah, tá certo, vai ao profeta, ele vai fazer um milagre, ele pode mudar a tua circunstância. Mas eu acredito que um número maior falaria para ela: vai velar o teu filho, volta, para que você está seguindo? Então são vozes contrárias que muitas vezes nos seguem. Então, irmãos, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem que se jogar nos pés daquele que tem a capacidade de resolver. Então nós vamos ver que ela se encaminha, e quando o profeta a vê no caminho, pede que o servo dele, Geazi, vá ao encontro dela. Mas ao passar por ele, o que ela fala? Vai tudo bem. Porque também, nem sempre aquele que está do lado do servo, nem sempre aquele que está do lado do santo, nem sempre do lado que está ao lado do pastor, que está ao lado do seu marido, que seja irmão, mãe, nem sempre aquele também tem a mesma lisura, ou seja, o mesmo cuidado com Deus, não tem a mesma intimidade com Deus. Porque nós vamos ver que Eliseu, ele veio sucedendo Elias, e ele teve uma vida realmente voltada para o Senhor. Mas nós vamos ver que Geazi também estava ali aprendendo com Eliseu. Mas nós vamos ver mais à frente que ele não foi uma pessoa sábia. Ele foi uma pessoa que se deixou se levar pela vontade de ter bens. Então nós vamos ver, e desobedeceu ainda a Eliseu. Então isso nos mostra o quê? Que nem sempre aquele que está acompanhando um servo de Deus também seja de Deus. Irmãos, hoje o Senhor falou muito ao meu coração, é nesse sentido. Vamos vigiar com quem a gente anda se relacionando. Quais são as pessoas que nos cercam? Quais são as pessoas que nós estamos abrindo a nossa vida? Então nós vamos ver que aquela sunamita, ela chega à frente do profeta Eliseu, e ali ela se joga aos pés do Senhor, do profeta Eliseu. Ela se coloca nos pés. Ela poderia muito bem chegar ali, talvez com o dedo levantado: o Senhor, profeta, me prometeu. Mas não, ela chega num momento totalmente reconhecendo ali a autoridade daquele profeta, mas reconhecendo que dali poderia sair também a vida do filho dela. E ali ela se joga com uma intenção assim, de auxílio, pedindo o quê? Venha ao meu socorro, me acuda. Então nós vamos ali ver que ele envia Geazi, mas nós vamos ver que ali ela, quando chega, vamos ler aqui, no versículo... Não, já estou lá no... Amém, Jesus. Foi ter com um homem.
Chegando, pois, o homem, abraçou os pés, no versículo 27. Então se chegou a Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me mostrou. Então ela chegou aos pés daquele homem e falou: pedi ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Irmãos, ela realmente não pediu, mas ela recebeu. Quantas vezes, se os irmãos pararem para analisar, quantas vezes os irmãos receberam algumas bênçãos também que não pediram? Mas no momento em que a gente recebe a bênção do Senhor, que a profecia se cumpre e é entregue nas nossas mãos, aquilo é nosso. E naquele momento ela chegou aos pés daquele profeta com sentido assim: eu não pedi, o Senhor me deu. Mas agora que o Senhor entregou as minhas mãos, esse filho é meu. E eu quero o meu filho de volta. Irmãos, é este momento de clamar ao Senhor. O que o Senhor já entregou em tuas mãos, que você veio a perder ou que veio a ser retirado e nós cruzamos o braço e deixamos embora. Quantas vezes o Senhor colocou no meu coração. Muitas das vezes, quantas vezes a gente recebe um dom, uma família, a gente recebe o melhor do Senhor, mas algo acontece no caminho e a gente perde, ou até mesmo o Senhor vem a retirar. De repente até a saúde que Ele deu, uma cura que Ele deu, e uma nova enfermidade surgiu, e a gente acha que aquilo é normal, e cruza os braços e senta, e espera chegar o dia mau. Mas essa mulher nos mostra que o quê? Se nós recebemos o presente do Senhor, nós recebemos aquela bênção, recebemos a cura, recebemos a nossa família, recebemos o dom do Senhor, eu vou lutar por Ele até o fim das minhas vidas. Enquanto houver vida, irmãos, a gente está aqui para lutar e guerrear. A gente não pode se entregar. A gente sabe que quando o nosso pastor aqui falou esse tema, mulheres guerreiras, eu fui analisar a questão da guerra. Guerra, ela é o quê? Ela é um sentido amplo. E a gente tem as batalhas, que elas são lutadas dentro das guerras. E nós cristãos, nós vivemos numa guerra contínua. E todos os dias das nossas vidas, nós estamos passando por batalhas. Então não podemos deixar que essas batalhas venham nos derrubar. Mas o Senhor nesta noite fala: meu filho, se eventualmente na batalha você foi ferido, hoje eu vou pegar a sua ferida, eu vou abrir, vou limpar, vai doer, mas você vai se levantar para continuar na minha obra. Você vai continuar na minha batalha. Você vai continuar comigo guerreando. Algumas feridas são necessárias serem tocadas, são necessárias serem saradas, para que possa ali ser realmente o Senhor fazer uma transformação e novo algo acontecer. E a gente sair em pé. Então nós vamos ver que naquele momento, aquela mulher se colocou ali prostrada diante e foi com aquele profeta. E nós vamos ver que o quê? Que naquele momento, quando ela retorna, nós vamos ver que quando ela retorna, o profeta Eliseu chega à casa, né, da sunamita, sobe até o quarto, deita sobre aquele menino, e nós vamos ver que ali há uma ressurreição. E ele devolve aquela criança à mãe, ao colo da mãe. Irmãos, então nós vamos ver que naquele momento, sunamita novamente se coloca aos pés daquele profeta. Mas naquele momento que ela se colocou já diante dos pés do profeta, já foi com uma forma de agradecimento. Então nós vamos ver que em todo o tempo o nosso coração tem que ser grato. Mas nós vamos ver também que nós, como mulheres guerreiras, nós temos que lutar por aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Na obra do Senhor, seja um departamento, seja qualquer trabalho, nós temos que guerrear.
É fácil? Não é. Mas muitas das vezes vai ser só você e Deus ajoelhado nesse banco aqui, pedindo ao Senhor misericórdia e graça para continuar na obra dele. Mas a perseverança, o silêncio trouxe vitória àquela mulher. Irmãos, e é a mesma coisa. Ali aquela mulher se voltou em silêncio com o Senhor, quando foi aquele profeta. Mas nós vamos ver que ela também teve atitude. Ela saiu, ela creu naquele que deu a profecia. Então nós vamos ver que a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter ciência, a gente tem que conhecer aquele quem a gente serve. A gente tem que conhecer esse Deus ao qual o véu foi rasgado e hoje nós temos total acesso dele. É dele que provém todas as coisas. É através dele que nós alcançamos todas as misericórdias, as nossas bênçãos. É através dele que a gente adquire força para continuar na batalha. Então nós vamos ver que o quê? A sunamita, ela não aceitou perder o filho. Não vamos aceitar a perda de qualquer coisa aqui dentro da igreja, dentro das nossas vidas. Como mulheres guerreiras, o Senhor fala nesta noite: não abra a porta da sua casa para quem você não conhece. Não ouça vozes estranhas. Busque de mim. Busque, eu sou a fonte, sou eu que jorro água viva. Então, irmãos, não vamos, o Senhor tocou muito ao meu coração. Eu não sei, o Senhor, quem é que vai ter que tomar uma decisão, ou quem é que está com o coração, que está contando tudo para A e B, mas essa sua prática está colocando em risco a tua vida. Você está abrindo um abismo espiritual. Você está colocando a sua vida em risco. Não abra. A sunamita, quando abriu a casa, ela sentiu espiritualmente que aquele homem trazia algo de Deus. Mas até ela criar no andar de cima e deixar ele ter intimidade com a família, demorou. Porque ela não ficou só de ouvir, ela quis presenciar, ver quais eram as atitudes daquele homem antes de colocar dentro de casa. Então, irmãos, vamos ficar alerta com isso. Vamos ver, vamos ouvir, vamos estar sensíveis. Não vamos nos deixar enganar por nosso coração. Porque hoje, muitos chegam com palavras doces. Então, nós temos que ter muito cuidado. Hoje o Senhor fala: não abra a porta da sua casa para ninguém. Abra primeiramente para Deus. E Ele vai dizer quem é que pode entrar na sua casa. E quando eu digo casa, eu não digo tão somente a nossa casa material. Eu digo a nossa vida. Pessoas que estão ao nosso lado. Porque essas pessoas que cercam, a gente tem até um ditado muito popular, que nós representamos as 5 pessoas que mais estão ao nosso lado. Então, quem são essas 5 pessoas que mais estão ao nosso lado? A gente vê que quando Pedro estava preso, o que aconteceu? Ali o anjo foi, libertou ele ali dentro daquela cadeia, e ele se dirigiu ali à casa de Maria, mãe de Marcos. Então nós vamos ver o que estava acontecendo dentro daquela casa. Ali os irmãos estavam reunidos em oração. Então, que sejamos essas pessoas, que a gente esteja dentro da nossa casa em oração, intercedendo pelos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por todos aqueles que nos cercam. Então, irmãos, o que eu concluo nesta noite é o seguinte: é muito perigoso dar lugar a vozes estranhas. A gente, quando abre a nossa porta para vozes estranhas, a gente dá legalidade para o inimigo. E com isso, ele pode paralisar a nossa vida e trazer danos irreversíveis. Então, a gente tem que crer que o Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. Então, irmãos, eu termino aqui essa minha palavra e pedindo que os irmãos, vamos refletir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração.
que a gente tem que ter cuidado com as vozes estranhas que estão aí nos rodeando. Eu agradeço a oportunidade e retorno ao trabalho ao nosso pastor.